Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a transformação na liderança, a jornada de um colaborador individual a um líder visionário. Imagine a trajetória de um profissional que por anos dedicou-se com muito afinco e maestria a cada tarefa individual executada, construindo uma reputação sólida como um especialista na sua área. A sua dedicação e habilidade o levaram a conquistar o tão almejado cargo de liderança. No entanto, com a promoção, surge um novo desafio, que é deixar para trás a mentalidade de um colaborador individual e adotar uma visão mais ampla, mais estratégica, que inclui inspirar, guiar e influenciar outras pessoas. Nesta nova fase, esses líderes emergentes precisam se adaptar para adquirir um conjunto de habilidades completamente diferentes, que irá demandar uma verdadeira transformação dos seus valores profissionais. Neste contexto, veremos como que essa transição pode ser desafiadora, mas por outro lado, profundamente recompensadora para aqueles profissionais que conseguem se adaptar ao novo. Para ilustrar essa jornada de mudança, nós vamos explorar o caso de um líder que não apenas evoluiu em sua própria carreira, mas também revolucionou os valores de toda uma empresa, ao implementar as suas recém-adquiridas habilidades de liderança. Ele não apenas adaptou a sua abordagem, mas também foi um catalisador de transformação organizacional, mostrando como a evolução de um líder pode realmente impactar positivamente a cultura e o sucesso de toda uma organização. A história que eu vou contar hoje é sobre Satya Nadella, CEO da Microsoft. Nadella ingressou na Microsoft em 1992 e ocupou vários cargos importantes antes de ser nomeado CEO em 2014. Na época, a Microsoft enfrentava desafios significativos no mercado, na sua área de atuação. Embora ainda fosse uma das maiores empresas de tecnologia no mundo, ela estava perdendo relevância em áreas no setor de tecnologia. A cultura interna da Microsoft era muito competitiva e totalmente fragmentada, com diferentes visões da empresa trabalhando isoladamente e às vezes em oposição, o que a gente chama de silos, quando cada departamento ele olha somente para os seus resultados, para suas metas e não tem a visão do todo. Cada departamento trabalha de forma individual. Não existe uma interligação entre os departamentos da empresa, não existe uma comunicação efetiva entre os vários departamentos de uma empresa. Antes de Nadella, a Microsoft ela era conhecida por sua abordagem agressiva no mercado. A empresa muitas vezes priorizava a competição sobre a colaboração, tanto internamente quanto com parceiros externos, o que é muito ruim. Isso gerava uma cultura de ganhar a qualquer custo, o que levou ao isolamento da empresa em um cenário de tecnologia que já estava em mudanças muito rápidas. Quando Nadella chegou e assumiu o cargo de CEO, ele percebeu que a Microsoft ela precisava de uma mudança cultural profunda para sobreviver e prosperar na nova era digital. Então, ele começou a promover valores como empatia, colaboração, aprendizagem contínua. Lembrando que Nadella já fazia parte do time da Microsoft, ele já conhecia a cultura da empresa e, com o passar dos anos, ele foi evoluindo, assumindo cargos cada vez mais importantes e conhecendo os desafios que a Microsoft passava. Quando ele assumiu a função de CEO, ele já tinha um profundo conhecimento na cultura da empresa e já sabia exatamente quais tomadas de decisão ele precisava ter um direcionamento mais profundo para realmente contribuir com a Microsoft e tirar a empresa daquela situação de uma cultura que não estava fazendo com que a empresa evoluísse, crescesse, se destacasse no mercado. Nadella enfatizou a importância de sermos aprendizes eternos, incentivando os colaboradores a adotar uma mentalidade de crescimento ao invés de uma mentalidade fixa.
Esse é um dos primeiros pontos de relevância, que é estimular os colaboradores a contribuir com o negócio, a ter a abertura para dar a sua opinião, buscarem crescimento profissional dentro da organização, ao invés de se manterem na estagnação. Ao invés de manter os colaboradores trabalhando na zona de conforto, executando a mesma função por muitos e muitos anos. Nadella acreditava que a chave para o sucesso não era apenas defender o legado da Windows, mas abraçar novas tecnologias e mercados. Aqui já tem uma visão inovadora. Ele já estava olhando para o futuro, para o crescimento da empresa, as oportunidades que poderiam vir a partir dali. E aí vem as primeiras transformações na Microsoft. Sob a liderança de Nadella, a Microsoft passou por uma transformação notável. Ele implementou uma cultura mais inclusiva e colaborativa, o que levou a uma maior inovação e ao lançamento de novos produtos que refletiram as mudanças no mercado global que todos nós conhecemos e utilizamos muito nos dias atuais. Resultado é que as mudanças que foram implementadas por Nadella resultaram em um renascimento da Microsoft, tornando-a uma das empresas mais valiosas do mundo novamente. A mudança de valores profissionais, de competição feroz para colaboração e aprendizado contínuo, foi determinante para essa transformação. Sob a sua liderança, a Microsoft não apenas recuperou a sua relevância no setor de tecnologia, mas também redefiniu a sua identidade, tornando-se uma empresa que valoriza a inovação, a inclusão e a parceria. Olha que legal, três palavras-chave para um líder de sucesso. Neste exemplo do Nadella, eu destaquei várias habilidades de liderança que definem um bom líder e a transformação que essas habilidades são capazes de realizar na cultura de uma empresa e de um time. E a partir daí, eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente refletir um pouquinho mais. Tem 4 pontos bem interessantes aqui dessa história do Nadella, da influência dele na Microsoft, que nós podemos utilizar e trazer como referência para nós, para líderes que estão se desenvolvendo ou que estão buscando desenvolver habilidades de liderança. Principalmente para os novos líderes, porque ainda não têm a experiência da liderança, tem a experiência técnica, tem muito conhecimento profundo na parte técnica, muitas vezes até mesmo na cultura, nos valores da empresa a qual atua ou da sua própria empresa, mas quando assume pela primeira vez uma função de liderança, precisa haver uma mudança de valores profissionais, precisa ter um olhar mais estratégico, sair da execução e olhar a estratégia do negócio de forma muito mais ampla, entendendo todos os pilares, e dentro desses pilares, certamente estão as pessoas no centro, né? Ou em todos os lugares. É um dos pilares mais importantes. E antes disso ainda, para se tornar um excelente líder, para assumir realmente uma função de liderança, esse profissional ele precisa ter um profundo autoconhecimento, porque é a partir daí, do conhecimento dos seus sentimentos, o conhecimento da sua forma de agir, das suas características, dos seus valores, é que realmente o profissional ele consegue dominar os seus sentimentos, as suas atitudes e reconhecer também esse sentimento, a forma das pessoas se comunicarem, a forma do seu time se expor, é muito mais fácil identificar, né, quais são realmente as qualidades, as habilidades de cada pessoa do seu time, as dificuldades de cada pessoa do seu time, quando existe um autoconhecimento profundo. Então vamos lá para essas 4 principais características que nós conseguimos absorver a partir da história do Nadella e que ele nos deixa aqui como um ensinamento para a liderança. O primeiro é a transformação de uma cultura que era muito competitiva e fragmentada no sentido de os departamentos da Microsoft trabalharem em silos, olhando somente para o seu resultado final, para uma cultura mais inclusiva e colaborativa. E
Então, anteriormente, né, a estrutura organizacional, ela funcionava em compartimentos diferentes. Ela trabalhava em silos, né? Ou seja, cada departamento perseguia suas metas individuais, muitas vezes sem a visão integrada necessária para alcançar os resultados da empresa como um todo. Com a transformação para uma cultura mais inclusiva e colaborativa, foi possível promover a integração entre esses setores, alinhando esforços para maximizar resultados e criar sinergias, ou seja, parcerias internas, o que é uma característica do líder de primeiro nível, buscar conhecer os departamentos e buscar fazer parcerias internas. Conhecer quem são as pessoas-chave, quem são os stakeholders de cada departamento da empresa e manter um relacionamento com essas pessoas, incluir essas pessoas no seu negócio, nas tomadas de decisão, discutir, conversar, praticar o networking dentro da empresa. Isso é muito importante para o líder de primeiro nível que está muitas vezes ingressando numa cultura da empresa, o qual não conhece totalmente. Precisa conhecer quem são as pessoas-chave, quem são os decisores de cada departamento, como funciona o trabalho de cada departamento, como que as pessoas se posicionam no negócio, como elas reagem a determinadas situações, enfim, são N questões aqui que justificam um novo líder conhecer os decisores de cada departamento e criar esse relacionamento. Com isso, né, o que certamente, quando ele começou a incentivar esse relacionamento, essa comunicação entre as pessoas dos departamentos, proporcionou uma unificação dos objetivos alinhados com a visão estratégica da empresa, que no final do dia, o que importa é atingir o resultado da empresa. E por isso precisa haver um alinhamento, precisa haver uma conduta que leve para esse resultado. O segundo aprendizado que nós temos aqui da história do Nadella é a implementação de valores como empatia e aprendizagem contínua. No compromisso com o desenvolvimento contínuo, a empresa incorporou valores que foram fundamentais: empatia e aprendizado constante. As contribuições dos colaboradores dessa forma, elas são valorizadas. E a cultura de inovação, ela é incentivada por meio da escuta ativa. Primeiro ponto aqui é praticar a empatia. Um líder, ele realmente se importa com seus colaboradores. Ele tem interesse genuíno pela história, pelos problemas, pelas dificuldades, tá? Ele realmente dá importância para a fala de cada um dos seus colaboradores. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com a fala, né? Praticamente é o colaborador buscar a sua liderança, ter abertura para conversar e o líder realmente respeitar o momento do colaborador, o nível de profundidade que ele possa ter sobre a empresa, o quanto ele acredita que a sua opinião é importante, qual a visão que ele tem sobre a empresa, como ele quer contribuir. É importante que o líder respeite isso também e entenda que se o colaborador está buscando a liderança para falar como ele está se sentindo, para trazer ideias, sugestões, ele realmente quer crescer dentro da corporação, ele quer contribuir para a melhoria do negócio. E aí vem um outro ponto que, além de praticar a empatia, é praticar a escutativa neste momento, que é realmente entender, questionar, aprofundar o assunto para poder absorver as melhores informações e conduzir aquela conversa, conduzir aquela situação que pode até finalizar em algum projeto, alguma inovação, alguma tomada de decisão diferente do que já poderia ter sido acordado anteriormente, mas quando o líder ele não tem os detalhes, quando ele não está totalmente inserido, né, em determinadas atividades, determinados processos que os seus colaboradores certamente estão, é importante que o líder escute o seu time e pratique essa escuta ativa de uma forma realmente eficiente e genuína. Então, compreender os desafios e perspectivas individuais permite fomentar habilidades e talentos, promovendo a formação contínua e melhorando os resultados da empresa. Essa abordagem não só eleva o desempenho do time, mas ela também fortalece a capacidade coletiva de enfrentar desafios e conquistar objetivos. Todo o time
fica mais unido, todo o time desenvolve a resiliência, desenvolve a proatividade e trabalha de uma forma muito mais engajada aos objetivos da empresa. Terceiro ponto é a promoção da mentalidade de crescimento ao invés de uma mentalidade fixa. Aqui existe uma priorização da inovação e do foco no resultado final, não apenas no processo. E aqui é um ponto que difere muito o líder do gestor, porque o líder ele está preocupado, sim, assim como o gestor, em atingir os objetivos da empresa, mas o líder ele ainda tem uma visão muito mais ampla do que isso. Ele olha muito mais à frente, mais ao futuro. Ele já está buscando novas oportunidades, ele já está buscando inovação, para que o momento em que atingir aqueles resultados, ele já possa crescer mais ainda. Ele já traçou um caminho de sucesso. Ele já tem uma rota para poder direcionar os seus colaboradores, em que ele sabe que pode dar certo e que aquele é o caminho que vai trazer resultados ainda melhores a longo prazo. Ele trabalha com um foco muito forte na eficácia. O gestor, ele se preocupa muito com os resultados, mas se preocupa muito em entender o como, o processo que o seu time está implementando para chegar no resultado. E aqui, para crescer, para dar autonomia, para dar liberdade para o time trabalhar, para que um time trabalhe cada vez mais engajado, é importante dar liberdade, dar autonomia para que as pessoas decidam o como elas irão chegar até o resultado final, o objetivo final das tarefas que foram demandadas individualmente para os colaboradores. Então, o como aqui ele faz parte, mas ele não é o principal ponto, né? O principal ponto aqui é chegar no objetivo, mas dando liberdade para que cada pessoa possa tomar os seus caminhos para chegar até lá. Porque é claro que a função do líder é orientar, é dar um direcionamento, é ajudar nas tomadas de decisão, nos problemas, mas também é dar liberdade para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam sair da zona de conforto, para que as pessoas se sintam engajadas, se sintam parte do negócio. Então, o líder, ele adota uma abordagem mais orientadora, fornecendo um suporte mais direcionado, permitindo que os colaboradores se empenhem na execução com autonomia, promovendo um ambiente onde o aprendizado e a adaptação eles são contínuos e sim, são valorizados. E o quarto ponto é a visão inovadora para o futuro, que é fantástica, uma característica muito forte dos líderes. Como líderes proativos que são, a empresa, ela antecipa mudanças de desafios, enfrentando-os com mais resiliência e preparação. O líder aqui, como ele já está trabalhando de uma prova, de uma forma proativa, de uma forma preventiva, identificando os possíveis problemas e desafios que podem aparecer ao longo do caminho, ele se prepara para isso. Ele consegue navegar de forma mais tranquila frente a problemas, a mudanças que podem acontecer na organização. E com isso ele traz muita mais segurança para o seu time, porque como ele já está preparado, ele transmite essa segurança para o seu time também. A visão inovadora do líder permite transcender obstáculos e preparar o seu time para situações mais exigentes, antecipando essas necessidades futuras e preparando o time para responder de forma mais eficaz. A empresa, ela garante que ela está sempre um passo à frente, superando as adversidades e mantendo o foco no sucesso ao longo prazo. Em resumo, o sucesso dos novos líderes, ele começa com uma transformação interna, o autoconhecimento, que reflete diretamente no seu time. O líder, ele é aquilo que ele demonstra, aquilo que ele transparece. As pessoas são assim. Ele é aquilo que ele, da forma como ele se comporta, da forma como trata o seu time, como trata as pessoas, como se comunica, como passa as informações, como formaliza o seu trabalho. É dessa forma que um líder vai inspirar e engajar os seus liderados. Então, além dele refletir diretamente no seu time, nos resultados da empresa e no avanço da sua carreira, né, o líder precisa ser aquela pessoa que genuinamente se comporta assim no seu dia a dia, buscando trabalhar de uma forma eficaz, clara e
e trazendo um direcionamento e segurança para os seus liderados, demonstrando que está ali de uma forma aberta para poder ajudar, para poder direcionar o seu time, dando liberdade para as pessoas criarem, para as pessoas inovarem no seu ambiente de trabalho. Antes de mergulhar nas mudanças e colocar as mãos na massa, é essencial investir no autoconhecimento. Ao compreender os seus pontos fortes e áreas de melhoria, aí sim, né, o líder vai estar preparado para fazer uma diferença significativa e se destacar como um líder realmente eficaz. Então, os líderes de primeiro nível, que estão assumindo pela primeira vez uma posição de liderança, antes de falar, tomar decisões precipitadas, é muito importante que escute o seu time. É muito importante que observe, que aprenda, né? Que busque o autoconhecimento, para que realmente possa tomar decisões que irão contribuir com o negócio e com o crescimento do seu time, que estejam alinhadas às expectativas do time. O caminho para o sucesso está em alinhar os seus valores pessoais com a sua visão profissional. Assim, irão impulsionar não apenas a sua própria trajetória, mas também o sucesso do seu time e, consequentemente, o sucesso da empresa. Bom, no vídeo de hoje era essa mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, acionar o sininho de notificações para receber as atualizações aqui do canal e até o próximo vídeo.